Pergunta da Karine Silva, da Rádio Carpa. Professor, sabemos que o time ainda está sem ritmo e isso virá aos poucos. O que mais chamou a atenção desses atletas que foram a campo? Isso, pela falta de ritmo e devido aos problemas que teve com o Covid, né? A maioria deles teve sintomas mais severos e tal, que pesaram muito mais que as outras vezes que foram contaminados. O que mais fez diferença foi a transpiração mesmo, a superação da equipe. A gente sabia que isso era um jogo de superação devido à intensidade da equipe do Metropolitano, pela forma de jogar deles, né? Então a gente sabia que era esse o estilo de jogo que a gente ia encontrar. E claro, limito tanto quanto substituições, coisas que devem acontecer durante o jogo, pelo número de pausas que é possível fazer, né, nas alterações. Mas parabéns para todos. Eu acho que vale destacar o empenho dos atletas, a confiança na comissão, nas ações da comissão, da gente fazer esses 2 jogos aí intercalando os jogadores, né, mesclando todo mundo, e a superação deles. Acho que principalmente foi muito suado até nosso planejamento. Todo mundo teve que se dedicar bastante, fazendo reuniões o tempo todo, todos os dias, 1, 2 reuniões por dia, para definir o que seria melhor. E graças a Deus o planejamento deu certo. Hoje somos líderes do campeonato, mesmo não tendo atuado ainda com a equipe totalmente titular junto, né? E isso deve muito ao trabalho da comissão, trabalho do pessoal da casa, enquanto para a gente adaptar vários grupos de uma vez, né? A gente teve 3 grupos, um que retornava de Covid, o outro que retornava depois, e o grupo que estava chegando em contratação, além do que já estava no grupo. Então, são 4 grupos basicamente que a gente foi adaptando, foi tentando buscar a melhor solução. Enquanto isso, a comissão fazia 2 períodos para que em cada período pudesse direcionar a atenção para um grupo desse diferente. Então, parabéns mesmo aos atletas, à comissão, isso é um trabalho de todos e acho que a gente merece esse sucesso aí. Pergunta de Israel Antunes, do site Município. Thiago Santos e Alisson Mira, é uma possibilidade de sequência no time titular ou foi algo circunstancial desse jogo? Então, essa possibilidade existe sim, né? Já utilizamos esse mesma forma de jogar com 2 meias por dentro, não aqui, né? Em outros clubes, como eu falo da comissão do Vinícius, já utilizou essa possibilidade. 2 meias por dentro ou 2 centroavantes por dentro, sendo que um com mais mobilidade, que é o caso do Thiago. É viável sim, mas a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Então, para a gente buscar esse equilíbrio da parte defensiva e ofensiva, dos contra-ataques, é uma coisa que a gente tem que ir evoluindo ainda assim. Mas parabenizar os dois, né, Alisson Mira e o Thiago Santos, porque hoje eles tiveram que se dedicar bastante na marcação, e em alguns momentos tiveram que fazer uma de volante, porque alguém saiu de campo, e isso fez muita diferença para nós. Pergunta da Drica Evarini, do ND+. O Jack evoluiu muito em relação à partida contra o Marcílio Dias. O time estava mais entrosado, com uma defesa sólida. Apesar disso, sofreu durante todo o segundo tempo. Como a comissão pretende mudar essa situação e não permitir que a equipe sofra tanta pressão sem conseguir conectar com qualidade e chances de ataque, equilibrando a partida? Eu acho que não dá pra gente comparar esse jogo com o jogo do Marcílio necessariamente, porque não foram os mesmos atletas, né? Foi um jogo do Marcílio, uma característica de 7 estreias acontecendo, jogadores também voltando de Covid, e esse jogo foi basicamente todo mundo jogou, estava voltando de Covid. Então, foram situações diferentes, esse time muito mais entrosado, é claro, muito mais entrosado, e a gente sabia que a parte física ia pesar no final. Era previsível isso, mas a gente precisava de um jogo desse antes do jogo da Copa do Brasil, mesmo assim. E mesmo assim não tivemos lesão a princípio, né? Não tem nenhum relato de lesão mais séria, nenhuma lesão. Então, algo que deu certo. E em relação às oportunidades, a gente tomou um pouco mais de pressão de fato pela intensidade da equipe do Metropolitano, né? Vale ressaltar a capacidade do adversário, criou situações nos jogos contra o Brusque, Figueirense, pelo que a gente assistiu da equipe deles, e devido a essa intensidade, a gente teve que se desgastar mais ainda, mas ainda assim tivemos chances muito claras, finalizando dentro da área, sem oposição, como o caso do gol no primeiro tempo, o caso do Alisson ainda no primeiro tempo, o caso do Alisson Mira, que fez o gol também dessa maneira, o Edinho agora no final, a chance que o Thiago atravessou pro DG, que não conseguiu alcançar, não conseguiu bater na bola. Então, chances claras de gol que a gente poderia ter feito e conseguido o resultado mais tranquilo com 2-0 no contra-ataque. Pergunta do Thiago Borges, do Sport Joinville. Felipe, boa tarde. Dos 16 contratados, apenas Vinícius Freitas ainda não havia feito sua estreia e fez hoje, colaborando diretamente com o gol. Qual a avaliação que você faz dele e como você enxerga agora a disputa pela posição, já que Renan Castro vem atuando com muita regularidade também?
Então, o grupo é forte justamente por causa disso, né? Há uma boa briga em cada posição, como vocês falaram anteriormente. A briga do Alisson com o Thiago Santos, eles podem brigar pela mesma posição e jogar os dois juntos. E o Castro e o Vini são atletas muito profissionais, de muita qualidade, tenho certeza que vai ajudar demais. Quem jogar ali, a gente está muito tranquilo, porque eles mostraram muita solidez, principalmente, né? Muita solidez, porque é a coisa mais importante no lateral. Pergunta do Aurélio Ramos: o Banguelê não fazia um bom jogo, por que não trazer o Lucas Góes para sua posição de origem? Olha, pelo que me consta, Góes e Banguelê jogaram no volante, né? Então a gente não joga como um primeiro volante e um segundo volante, sim um volante lado a lado. Então ambos tinham a mesma função no jogo, né? Sabíamos que são dois primeiros volantes, e assim inclusive deu certo no jogo contra o Metropolitano, em que eles acertaram todos os passes, ambos acertaram todos os passes no jogo. Foi comentado até com os atletas uma certa dificuldade no ritmo para relação a passe, domínio e passe dos atletas do meio campo, isso nos treinamentos. A gente sabia que poderia acontecer no jogo, mas a dedicação deles, a superação deles foi essencial para a gente conseguir manter o resultado. E novamente, terceiro jogo sem tomar gols. Pergunta do Bernardo, do site O Mirante: Felipe, o Joinville fez o gol no final do primeiro tempo e conquistou a vitória, mas no segundo tempo pouco produziu no ataque e levou pressão até o final. O que explica isso? Então, como eu falei, a questão da parte física que iria pesar, né? No fim das contas ia terminar pesando, porque basicamente todo o time estava voltando de Covid, né? E teve sintomas mais severos do que em outros momentos. Então, pela intensidade, vale destacar o mérito da equipe do Metropolitano também, pela intensidade, pela forma de jogar deles, né? Buscaram fazer muito a bola nas costas da defesa, fazer a nossa defesa correr. E era um jogo difícil para os zagueiros, principalmente, um jogo muito disputado, que exigia muita noção de cobertura da profundidade. Então, isso a gente conseguiu fazer bem. Sofremos a pressão, claro, a gente não consegue pressionar o homem da bola o tempo todo, o balanço vai ficar um pouco mais lento em algumas questões desse tipo, por causa do desgaste físico, né, que foi ocorrendo durante a partida. O que ocorreu no segundo tempo não ocorreu no primeiro, essa pressão toda. Então era natural, também limita um pouco devido às pausas, né? A gente tem que fazer 2 pausas obrigatórias durante ali o processo, e depois a última ficamos esperando quem iria pedir para sair, porque tinha muitos jogadores que estavam relatando alguma dor, algum cansaço a mais. Para finalizar, a pergunta do J. Amaral, da TV DL do Rio Francisquense: mais uma vez o time entrou em campo modificado, sabemos do contexto, mas o torcedor pode esperar um time titular em 3 ou 4 rodadas, ou essa rotação entre atletas será comum? Claro, pode esperar sim, equipe titular, o que a gente busca utilizar, né? O que a gente vinha utilizando antes durante a Copa Santa Catarina, mas em momentos específicos, momentos estratégicos, vale sim, é válido fazer uma rotação da equipe para não expor tanto a lesão, para poder aproveitar melhor o grupo, né? A gente tem um grupo com bastante qualificação agora, né? Chegaram novos contratados, os meninos da base e os que já estavam jogando titular antes. Então a gente fica feliz porque vê que vai chegar o momento certo que a equipe principal, vamos dizer assim, né? A equipe titular está mais preparada depois de um jogo como esse, um jogo que é característico também da Copa do Brasil. Normalmente os jogos únicos têm essa característica do jogo de hoje, e também, se precisar mais para frente em algum momento fazer uma rotação na equipe, nada mais esses jogos mostram muito bem o quanto a gente está com a equipe qualificada para poder fazer isso também.